Então, vem para cá, César. Bem-vindo. Desse jeito, né? Então, eu vou falar um pouquinho da trajetória, né? Desde o início da obrigação e como que surgiu a Reciclanip e até o momento atual que a gente tem feito. Nós representamos toda a indústria nacional, são 12 empresas que hoje produzem pneus no Brasil, 6 são grandes multinacionais, já presentes no Brasil, no mundo como um todo. Levorim, para quem não conhece, Neotec, são do mesmo grupo, produz pneus convencionais e pneus de motocicleta e bicicleta. Magion, que também é uma outra empresa nacional, e a Rinaldi, que fica no sul do país, também é uma empresa nacional. Todas elas com uma pequena produção, mas sempre em cima do pneu de motocicleta, mas tem toda essa atividade junto conosco. A Reciclanip, falar um pouquinho, a Isabela já tinha anunciado, quer dizer, ela faz parte da Associação Nacional da Indústria de Pneus. Quando veio a resolução trazendo uma obrigatoriedade para que fabricantes e importadores fizessem a logística reversa de pneus, e, na realidade, não foi só no Brasil, no início dos anos 2000, mas no mundo todo, falavam de que o primeiro resíduo a ser feito, a logística reversa, deveria ser pneus, principalmente por um problema de saúde pública, né? Ele tem um problema de acumular água e ser um dos propagadores aí do mosquito Aedes aegypti, que hoje não só transmite a dengue, chikungunya, mas também a zika. E isso todo mundo já estava fazendo, então veio como obrigatoriedade também para o Brasil. E, assim como foi feito na Europa, os fabricantes se associaram para fazer essa logística de uma forma conjunta, ao invés de cada um fazer a parte deles. Então, foi criada a Reciclanip, que é uma associação sem fins lucrativos, quer dizer, todo o dinheiro gasto vem das indústrias, e é isso daí. As associações na Europa têm basicamente essa configuração. Essa é uma fotografia de 2011, né? Então, cada uma dessas associações em cada um desses países fazem basicamente a atividade que nós estamos desenvolvendo no país, né? Então, a governança, tudo que está em verde, é feita pelos fabricantes. Então, como orientado toda a comunidade europeia, tá ok? E o dinheiro que vem para fazer toda a operação vem do consumidor, que é uma parte interessante. Então, hoje, não que não venha no Brasil, mas ele está embutido no preço do produto. Não tem a transparência para o consumidor daquilo que ele está pagando como logística reversa daquele produto que é de responsabilidade dele, naquele momento. Então, na Europa tem isso, e tem uma outra coisa que é muito importante, que é um conflito hoje no Brasil, é que o importador que vier a trazer pneu para o país tem que necessariamente estar associado, ou uma associação ou uma empresa que faça a logística reversa. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, no ano de 2015, houveram 646 importadores. É impossível imaginar que a gente tenha 646 logísticas reversas para cada um desses importadores. Então, é um país de dimensão continental e é impossível que pequenos importadores tenham, basicamente, a sua logística reversa. Fato pelo que hoje eles estão descumprindo a própria legislação. Bom, a resolução é 416, e ela fala que a cada pneu colocado no mercado de reposição, então, o mercado de reposição, para nós, é aquele mercado onde você vai substituir seu pneu usado. Tá ok? Este é o mercado, não é o mercado que vai para equipamento original ou exportação. Deste mercado, a gente deduz 30% do peso do pneu, pelo desgaste da banda de rodagem. A resolução diz que a cada cidade acima de 100 mil habitantes tem que ter um ponto de coleta, e aqui ele traz um conceito novo, que falava da responsabilidade compartilhada. Na primeira resolução, ele falava que, exclusivamente, fabricantes e importadores eram responsáveis. Isso trouxe vários conflitos a nível de município, porque tiveram municípios que tinham pneus lançados no córrego ou terrenos baldios, e cada um dos fabricantes acabaram levando uma multa, quando, na realidade, era um ato, muitas vezes, de um consumidor ou borracheiro que foi irregular. O nosso ponto de coleta, a nossa estruturação partiu de pontos de coleta. Então, nós não fazemos coletas da forma difusa, quer dizer, nós não vamos em revendas
borracharias ou coletar pneus nas ruas. Nós entendíamos que, assim, à medida que esses pneus estivessem concentrados, é que nós começaríamos a logística reversa. Então, assim, nós instituímos o que nós chamamos ponto de coleta, que são pontos em municípios, onde o comércio local ou consumidores poderiam fazer o seu descarte. Recentemente, a gente tem evoluído, porque não adianta imaginar que nós vamos ter 5.570 pontos de coleta no país, porque a gente tem um problema de custo alto de logística, e a gente só vai fazer a retirada no momento que a gente tem uma carga completa. Então, para isso, não adianta eu ficar criando pontos e pontos. Então, eu tenho que congregar, acumular vários municípios em um ponto de coleta. Então, que seriam os consórcios. Então, hoje, com esses 1.000 pontos, nós atendemos 1.100 municípios ainda do país. Para vocês terem uma ideia, desde o início do programa, nós já fizemos 3.570.000 toneladas de pneus destinados, que, se a gente traduzir isso em termos de pneus de carro de passeio, para facilitar um pouquinho a visualização, porque pneus ele tem uma variabilidade enorme em termos de peso. Você tem um pneu de motocicleta que pesa 3,5 kg, e você tem um pneu de terraplanagem, de mineradoras, que pesam 3,5 toneladas. Então, ele representaria, basicamente, 700 milhões de pneus já recolhidos. E, com isso, nós já gastamos, até o final do ano, 805 milhões. Esse ano, só o orçamento para esse ano é de 114 milhões de reais. 452 mil toneladas é muito ou é pouco, né? Se a gente comparar com aqueles países da Europa, nós só perdemos para a Alemanha. A Alemanha hoje faz em torno de 580 mil toneladas de destinação. Então, vocês percebam um pouquinho a dificuldade que nós temos, porque o país é um país de dimensões continentais e a logística é muito complicada. Então, esse é o grande desafio nosso para fazer a logística. Para vocês terem uma ideia como que é composto, então, o recolhimento no Brasil como um todo, Sul e Sudeste é a grande maioria, né? Principalmente São Paulo. São Paulo, daqueles 59%, é 43% desse total. Centro-Oeste vem crescendo muito, tanto como assim, uma dedicação para fazer os pontos de coleta, recolhimento dos pneus, mas a gente tem uma carência muito no Norte e Nordeste. Vocês forem ver, Nordeste tem uma participação muito pequena para aquilo que se vende lá. Então, existem ainda muito práticas irregulares, né? Então, esse é o grande desafio nosso. Quer dizer, nós temos um país que ele tem regiões muito diferentes. Então, se a gente pegar Sul e Sudeste, eu falo que é uma realidade. Estradas boas, tem uma boa estruturação dos meios, dos órgãos ambientais que regulamentam, tal. Quando você sobe um pouquinho para a região Nordeste, as dificuldades são outras. Então, não há esse reconhecimento, os pneus são, muitas vezes, queimados para vender o aço do pneu, muitas vezes são feitos vários objetos de borracha, porque tem necessidade, por exemplo, coxa de animais, reforço de carcaça para outros pneus que estouraram. Então, tem várias práticas regulares que ainda precisam ser melhoradas. Então, esse vai ser o grande desafio nosso. Outro desafio é fazer com que toda a cadeia participe, né? Então, como nós iniciamos por uma obrigatoriedade, nós puxamos toda essa logística reversa, o comércio não participa ativamente. Então, eu faço aqui uma menção daquilo que é o varejo. O que é o varejo para nós? Aquelas lojas que sobrevivem vendendo pneus. Então, é a De Pascoal, Campneus, Pneuac, Recapex e assim por diante. Então, elas têm uma responsabilidade e já fazem um trabalho de recolhimento dos pneus que os consumidores deixam em sua loja. Mas nós temos um comércio ainda muito grande em cima do que é supermercado, lojas de autopeça, venda por internet, que muitas vezes os pneus só são vendidos e não se sabe onde eles são montados. E a grande preocupação nossa são os pneus que vão parar nas borracharias, e as borracharias de periferia, principalmente, porque, não chegando numa pessoa que tenha a responsabilidade de depois fazer um descarte, são os primeiros a descartar os pneus em locais inadequados. Então, terreno baldio. Se a gente fala aqui da história nossa, a primeira limpeza do Rio Tietê, nós tiramos 250 mil pneus lançados lá. A segunda já foi 80 mil.
Então, não obstante as várias manifestações no sentido de coibir, ainda a gente tem muito descarte irregular. Então, a gente pode fazer o ponto de coleta, ter 1, 2, mas ainda aquele borracheiro ou aquele carcasseiro ainda fica descartando em locais inadequados. Bom, a indústria de cimento é o grande parceiro nosso. A indústria de reciclagem, que seria o grande interesse nosso, ainda ele é muito taxado. Um produto reciclado hoje recebe as mesmas taxas de um produto novo, vocês vão ver pela utilização. Então, essa indústria é uma indústria que não cresce. E como a meta é quantitativa, a nossa alternativa é fornecer como combustível alternativo a fornos de cimento. Hoje, o forno de cimento é quase a maioria daquilo que a gente utiliza como fonte energética. Hoje são 26 unidades que foram licenciadas para fazer a utilização de pneus em seus fornos. Algumas delas recebem pneus inteiros, mas a grande maioria hoje recebe pneus triturados, que significa que a gente tem uma operação adicional, que seria pegar o pneu do ponto de coleta, levar por uma parceira nossa, fazer a trituração, que é reduzir o pneu em pedaços menores, e para depois ser introduzido nos fornos de cimento. Para fazer essa atividade hoje, nós temos 18 locais onde faz essa trituração no Brasil. Então, são sempre empresas contratadas, nós não temos nada de ativos, tanto de caminhão que faz transporte ou trituradores, são sempre empresas parceiras que a gente acaba desenvolvendo. Para a reciclagem, nós temos... só voltar aqui. Para a reciclagem, então, nós temos 22 empresas instaladas no Brasil hoje, que são essas daí. São empresas antigas. Então, o que significa reciclagem? É a trituração, retrituração do pneu até chegar ao pó de borracha, a gente extrai o aço e o nylon. E cada um desses produtos serve como matéria-prima para a nova cadeia produtiva. Ele não volta a ser pneu, porque o pneu hoje tem uma característica de ter uma longevidade em termos de quilometragem que impede com que a gente utilize esse produto. Aonde é utilizado? A grande maioria como grama sintética, que é um produto de baixa qualidade. Se a gente for ver os materiais estampados de borracha, só representam 3%, que é muito pouco. Aqui é que deveria ter a grande indústria utilizadora. Mas, infelizmente, a matéria-prima virgem tem quase o mesmo custo da matéria reciclada. Então, ela não é uma cadeia que é puxada pelo interesse econômico. A outra utilização é o asfalto-borracha, que a gente fala muito, mas, infelizmente, quem utiliza hoje só são as rodovias pedagiadas, né? Porque ela tem um custo maior e essas empresas fazem uma diferença entre preço e custo, não? Então, o asfalto é um pouco mais caro, mas ele tem uma longevidade maior. Então, eles utilizam. Nos estados ou municípios, eles não são utilizados. O laminado, que é uma outra forma, então, são os pneus que não têm aço, eles fazem percinta de sofá, solas de sapato, e o aço todo vai para a indústria siderúrgica. Então, Gerdau e Belgo Mineira, que são as compradoras desse material. Os relatórios do IBAMA atestam o cumprimento da resolução. Eu faço aqui só uma menção daquilo que eu coloquei no início. Enquanto os fabricantes, né, nós temos conseguido superar a meta. Se vocês forem ver, dá 5,56, nesses 5 anos, quase 93 mil toneladas a mais. Os importadores deixam de estar cumprindo. Então, eles deixaram 258 mil toneladas. Esse é o grande conflito que nós estamos enfrentando agora no acordo setorial que estamos junto com o Ministério do Meio Ambiente. É um pouquinho disso. Quer dizer, nós temos que fomentar novas destinações, principalmente em região Norte e Nordeste. E eu deixo aqui nosso contato para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Reciclanip. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, César.